Por que o cristão ora? Por que oramos se sabemos que Deus sabe de todas as coisas? Por que fazemos intercessões a um Deus onisciente? A um Deus que já conhece o nosso passado, o nosso presente e conhece o nosso futuro? Filipenses capítulo 4, versos de 6 a 7 diz que Deus pede que não andemos ansiosos por nada, mas que em tudo pela oração e pela súplica nós possamos entregar todas as nossas necessidades e Ele vai guardar a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. A prática da oração para o cristão é muito importante e há um significado profundo e importante quando lidamos com um Deus que sabe de todas as coisas. Um exemplo disto é a nossa própria experiência paternal, maternal. Por exemplo, por que os meus filhos me pedem algumas coisas já sabendo que no momento eu não tenho condições de responder a eles com um sim, mas eles pedem. Eles sabem que o papai não tem condições de dar aquilo que eles precisam. Eu já expliquei, eu já falei, mas eles voltam vez por outra e me perguntam: papai, e sobre aquilo? A gente poderia comprar? A gente poderia ir? A gente poderia fazer? E eu digo: olha, no momento não. Quem sabe numa outra oportunidade. Assim, a oração, então ela não é para o crente, assim como não é para os nossos filhos, como um botão mágico para ter o que nós queremos. A oração, ela é uma dinâmica de relacionamento de um pai para com seu filho. Portanto, é assim que nós devemos nos portar com o nosso Pai Celestial quando vamos a Ele em oração. Assim como um filho nosso, humano, de carne, ao saber que nós sabemos de algumas situações que nós podemos ou não fazer por Ele, mas mesmo assim Ele pede. Então, em primeiro lugar, é dessa maneira que nós devemos ir ao nosso Pai Celestial. Então, a partir dessa ilustração, nós entendemos que a oração ela tem uma perspectiva bíblica de nos fazer conhecer a vontade de Deus, de nos fazer conhecer os propósitos de Deus, em que nós, como filhos amados, nós queremos intimidade com o nosso Pai, para que nós possamos alinhar a nossa vida, a nossa vontade, com a vontade dEle, e assim aquietar as nossas ansiedades em oração. Nós sabemos que Deus sabe de todas as coisas, eu vou nessa dinâmica, fechar os meus olhos, ir para o meu quarto, ajoelhar-me diante dele e clamar por necessidades que eu já sei que ele sabe, mas que eu não tenho controle sobre essas situações que podem causar sobre mim ansiedade, mas a partir dessa promessa de Filipenses capítulo 4, de que vai produzir paz na minha mente e no meu coração. Portanto, assim como os nossos pais humanos, muito mais ainda o nosso Pai Celestial, Ele vai responder diante das inquietações que estão no nosso coração e que precisam ser colocadas diante dele. Mas Ele vai responder. Ele vai responder com 4 respostas. Ele vai responder talvez com um não. Ele vai dizer para você: hoje não é o momento para eu te responder isso. Uma segunda opção, Ele vai dizer: calma, você está muito apressado, você está muito ansioso, então reflita sobre isso. Veja se é o momento certo para que o que você está me pedindo, o plano que você está tentando traçar, a decisão que você precisa tomar, se não está sendo um pouco precipitada. Em terceiro lugar, Deus vai dizer para você: cresça. Você precisa amadurecer quanto a essa área que você está pedindo. Você precisa de direcionamento da minha parte, diz o Senhor, para que você possa desenvolver o caráter de Cristo nisto. E, por fim, em quarto lugar, talvez, e em muitas situações Ele vai dizer: vá para frente, ok, eu te abençoo, eu quero responder o sim para você, você pode ir e eu vou te abençoar nesse projeto, nesse plano, nessa decisão que você precisa tomar. Que a paz de Cristo possa governar o teu coração, dando paz à sua mente, no não, no acalme-se, no cresça ou no vá, siga em frente. Deus abençoe a sua vida.